Fala, gente, a gente está aqui abrindo para vocês um programa super bacana, uma parceria da TV UEPB, Quinta Dialógica, que é um projeto da FUNESC, Fundação Espaço Cultural, e a gente agora está abrindo com um novo formato, um formato para televisão, é assim que a gente pode dizer? Um formato para TV, trazendo alguns debates. O que é a Quinta Dialógica? A Quinta Dialógica é um projeto que a gente tenta unir o campo da arte com outros campos do conhecimento, produção cultural, sociologia, antropologia, filosofia. E hoje a gente trouxe aqui o amigo Hipólito para debater sobre por onde andam as políticas públicas de cultura, né? Então, é isso aí. Vamos pensar aqui um pouco com o Hipólito. Olá, Toninho. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Agradecer o convite, né, e de imediato já reconhecer a importância desse tipo de atividade, de você poder trazer temas palpitantes da sociedade para uma discussão, né, para um bate-papo, para uma interação, para trocar ideias, para buscar formas de expressão, para falar sobre as coisas, fazer essa avaliação, ressignificação dos fatos, dos atos, das coisas. Particularmente o tema que me foi proposto, é um tema que eu gosto muito, que eu estudo, que é as políticas públicas para a cultura. Então, trouxe aqui uma perspectiva de uma abordagem, lógico que isso é um discurso bem amplo, restrito em alguns momentos, a gente vai ver aqui, vai falar um pouco sobre isso, mas importante que a gente trazer para a pauta, trazer para a discussão, para tentarmos entender os processos. Há muita coisa, há muito fetiche sobre a ideia das políticas públicas de cultura. Existem muitas verdades, existem incertezas e existe também a necessidade de termos uma ação conjunta quanto uma ação de governo, quanto uma ação de sociedade civil, como participação desses dois espaços da relação na sociedade, né? Quer dizer, o governo com a sociedade, entender o papel da arte e da cultura na sociedade, qual a responsabilidade do Estado sobre isso, qual a responsabilidade do mercado, onde é que isso se posiciona. Então, é um tema palpitante para a gente discutir nesse momento. É um tema muito interessante porque a gente não pode pensar o desenvolvimento social a partir da plataforma da cultura, né? Para você ter uma ideia, no década passada, o Brasil foi convidado para várias exposições, né, da cultura do Brasil fora do Brasil, como foi o Ano do Brasil na França, né, Ano do Brasil na Alemanha, enfim, em vários países, vários territórios importantes, o Brasil foi convocado, foi solicitado, foi convidado. E é interessante porque o mundo lá fora, a primeira coisa que queria saber de um país que estava emergindo economicamente, como foi ali em 2008, 2009, né, onde a gente estava passando pela crise e aí com um certo fôlego, era o interesse de saber que cultura daquele país, que era além do futebol e que também era além do carnaval, né? E aí a gente sabia que naquele momento ali existiam várias políticas públicas de cultura, tinha o Ministério da Cultura investido muito bem nisso, né? Enfim, todo o governo do Lula, que investiu muito em edital, né? E a gente tem um panorama ali, depois dos anos 2000, muito interessante, né, Hipólito, com relação a isso. Exatamente, e é por isso que eu trago como tema de discussão aqui, eu provoquei com a temática de por onde caminham as políticas públicas para a cultura. E aí, exatamente, tentar fazer aqui um passeio, revisitar a construção histórico-cultural dos processos das políticas públicas para a cultura do Brasil e nesse bate-papo, nessa discussão aqui, tentar apontar um rumo para a saída desse que a gente chama desse labirinto. É um labirinto que é complicado da gente encontrar o caminho dele, né, os fios, porque nós tivemos... Primeiro elemento, tem pouca material ainda hoje, material de pesquisa acadêmica, discursivo, no âmbito, inclusive, das universidades e das grandes linhas de pesquisa. Tudo é muito recente. Então, a gente tem citações de documentos. A gente só vai ter uma produção nesse sentido a partir da década de 1980. Começam a serem produzidos trabalhos, abordagens nesse sentido, para a gente passar a entender e aí decifrar algumas coisas. Entre na minha linha de trabalho e de pesquisa, eu me ancoro muito no pensamento da pesquisa do professor Albino Rubim, né, o baiano, foi secretário de Cultura da Bahia, um professor da UFPA, e um monte de outras coisas. Inclusive, o Albino Rubim ele tem uma palestra, um simpósio avançado, que ele vem falando sobre as políticas públicas culturais dos anos 30. Né? Exato. O Rubim tem uma responsabilidade muito grande de alavancar esse modo de pesquisa nesse sentido. Hoje eu fico feliz que
diversos jovens, pesquisadores, outros tantos aí entrando, discutindo, pessoal das diversas áreas da sociologia, da antropologia, do desenvolvimento regional, do direito. Eu tive já a oportunidade de participar de bancas de TCCs, de trabalho de curso de pós-graduação, pelo menos para mais de 10, discutindo essa temática, né? De trazer. E outros vão trazendo, porque ela é palpitante, ela é importante para a sociedade entender. E isso, aqui no Brasil a gente tem essa dificuldade, né? Como eu estava dizendo, assim, a partir da década de 80 que vão começar a aparecer um conjunto dessas formulações práticas, né? Que vão dar fruição ao tema. Essas práticas que eu falo são práticas acadêmicas, né? De pesquisa, de envolvimento, de discussão, de publicações que vão dar base. Até então a gente tinha um ou outro arquivo, uma pesquisa, enfim, mais na base dos arquivos oficiais. Naturalmente que tivemos muita coisa, mas muita coisa também foi esquecida, foi apagada, ficou direcionado às prateleiras frias das bibliotecas das universidades. Alguns trabalhos que foram feitos, enfim, não tiveram espaço suficiente para, inclusive acesso para a gente ter para ele. Hoje muita coisa tem sido digitalizada, a gente tem conseguido acompanhar. Aí realmente essa moldagem, essa transformação, a gente vai ter uma reverberação para além do Brasil, né? Você entender o Brasil lá fora, a gente teve já uma repercussão, falando dos anos 2000, com a história dos 500 anos do Brasil, né? Nos anos 2000, eu mesmo tive a oportunidade de concorrer no edital, participar de um festival, ou de vários, mas era um festival importante, o Festival dos Pirineus, que acontece, era um festival binacional, na França e na Espanha, anos pares na França, anos simples na Espanha, e que eles fizeram, acho que uma das últimas edições desse festival, que teve quase 50 anos de vida, enquanto o senhor Louis Or, que é o francês que coordenava esse festival, eles abriram edital, né, concorri com grupos de todo o continente americano, né, desde o Alasca até aqui a Argentina. A gente mandou um trabalho aqui de Campina Grande, com diversos grupos aqui, inclusive do Brasil, Argentina, Colômbia, enfim, Canadá, Estados Unidos, e a gente conseguiu montar um espetáculo de 90 minutos que envolvesse dança, teatro e música, que falasse dessa história, que passasse necessariamente por essa discussão dos 500 anos. E a gente foi, né, eu montei uma companhia chamada Companhia Senhor Sinhá, aqui tive diversas outras experiências, a gente deu um nome para esse trabalho, que é parodiando um trabalho de um musical da banda Mestre Ambrósio, o Fuá na Casa do Seu Cabral, que foi o nome do espetáculo que a gente fez. O Fuá na Casa do Seu Cabral. Inclusive começava o espetáculo com o tema da música lá, né? E nós juntamos 25 pessoas, entre músicos, dançarinos e atores, e participamos do festival. O festival durou uma semana intensa, e depois nós tivemos uma turnê, que esse pessoal distribuiu, por 96 dias. Então nós fizemos Espanha, França, Portugal, muitas cidades, quase todo dia numa cidade diferente, e era um reconhecimento dessa cultura brasileira. Quer dizer, e naquele tempo, eu acho que veio, na sequência, a gente vai ter essas transformações, o entendimento de entender que a grande moeda de desenvolvimento do Brasil, como foi dito mais a posterior, pelo próprio presidente Lula à época, que a grande moeda de transformação do Brasil não era pela economia, pelo real, mas sim pela cultura, que era pela nossa identidade cultural. Então essa é uma responsabilidade que a gente tem que levar e trazer. Hoje já tem entidades, por exemplo, pensando, outra data simbólica é em 2022, que é a independência. Então já tem, eu estava aqui até para colar, olhando aqui um e-mail que eu recebi hoje, que é de uma universidade portuguesa, da Universidade Lusófona, instituições, a Universidade Lusófona já articulando para a gente preparar um trabalho na área de literatura, cinema, artes dos mídias e administrador de diversas outras linguagens, para produzir um documento final, para proporcionar as melhores práticas educativas para todas as instituições, já pensando nos 200 anos da independência do Brasil. Aqui eu acho que quase ninguém tem pensado ainda, os portugueses já estão na frente, lá em outras instituições nesse sentido. Peguei aqui o papel para colar, porque eu recebi agora há pouco, e tinha visto ele, e vou interpretar, mas já é um convite para você ir reverberando. Então a cultura do Brasil, e outra coisa não é entender a independência do Brasil a partir dos seus elementos culturais, né? Dessa identidade. Lógico, herdou-se bastante da colonização portuguesa, mas esse secretismo que a gente tem aqui no Brasil, né?
com os ameríndios e os africanos e outros tantos povos que para cá migraram, que dão essa condição de povo brasileiro, né? Um povo muito... protocélula brasileira. Isso. Né? É interessante, a produção brasileira realmente, ela veio, pelo menos na música, ela veio se profissionalizando, né? Veio os anos 70 e realmente nos anos 80 foi que ele, vamos dizer assim, o mercado, né? A indústria se consolida para apontando o que viria de fato, o que seria o mercado da música brasileira, e na cultura não foi diferente. Né? Claro, a música foi um grande start, de fato, para a década de 80. A década de 80 é uma década bem importante da gente realçar. A gente teve o momento de reabertura do país, a reabertura política, né? Fim da censura, começa a distorção, algo que a gente vai tratar um pouquinho mais na frente, nesse sentido, mas que deu para a gente sair daquela ideia do nacionalismo exacerbado que a gente tinha, no patriotismo e nacionalismo muito promovido pelo Estado, né, advindo da ditadura militar, mas que cesseava o direito de expressão, cesseava o direito de pensar diferente da ordem posta, né? O que é um risco, que a gente está à margem de entrar nesse processo novamente. Aí o país no momento se encontra nessa linha, começando a ter atos de censura, achando que um dito nacionalismo exacerbado como uma saída para o país. Quer dizer, sem dúvida nós temos um país dividido, e um lado ou outro do pensamento, seja um pensamento mais à direita, conservador, seja um pensamento mais liberal e socialista, do pensamento mais à esquerda, nessa construção bipolar aí, né? Pegando bipolar, lembrando... Você está bem bipolar e está bem maniqueísta mesmo assim, né? Maniqueísta, muito, muito. Só aí, que não tem plano, né? Não tem plano, né? Pegando bipolar, é só nesse sentido aí. Mas é importante ver. Mas eu volto na história, quero para a gente trazer para a discussão aqui, qual é o papel do Estado como provedor da arte e da cultura de uma nação, por exemplo. Então, eu começo a dizer isso, países como, por exemplo, a França, a gente cultua muito, o maior produto de exportação, talvez seja o maior produto de exportação da França, seja exatamente sua cultura. Então, quando a gente se relaciona, pensa na França, pensa sempre naquela coisa como um certo ar superior, de uma gastronomia fantástica, de um vinho superior, de qualidade superior, enfim, os queijos, né, seus produtos, mas são produtos que são, no caso do queijo e do vinho, produtos agrícolas, né, de base agrícola, mas que está embutido na sua ideia cultural, que é a ideia gastronômica. Aí, países como a França, não é à toa que ele espalha pelo mundo daí sua cultura francesa. Então, a gente pensa que, em alguns momentos, pensa até que é uma escola de língua, mas na verdade está colocando a sua condição cultural como numa superioridade. Assim é a cultura inglesa, como os britânicos fizeram, e outros tantos. Engraçado, Hipólito, você falando, você me remete agora aos estudos de Eduardo Said, que era um orientalista, né? Era uma figura que estudou o orientalismo, que na verdade era o estudo também das colônias francesas e inglesas no Oriente, e como é que os ingleses e os franceses criavam as representações do povo árabe, né? Todo com esse ar de superioridade e tal, que era uma forma de fazer a manutenção do que eles chamavam de Ocidente, né? O que eles chamavam de Ocidente era nós e o Oriente era eles, algo que precisaria ser ajustado, algo que não tinha muita precisão, né? O Oriente sempre permeado por essa coisa. É verdade. Então, assim, esse é um elemento que a gente vai entender como o Estado pode intervir nesse processo de valorização, inclusive entender como a cultura pode ser uma mola para o seu desenvolvimento econômico, por sinal, né? Quer dizer, conjunto, voltando a pegar uma referência assim, meu rasante, não vou rasante sobre a ideia, porque ele acha uma discussão bem mais ampla, mas uma das maiores indústrias da França é o seu turismo. Você chega ali embaixo da Torre Eiffel, quem teve a oportunidade de ir, quem sonha em ver em filmes, ver em reportagens, imediatamente você escuta, parou ali 5 minutinhos, você vai escutar 10, 15, 20 línguas diferentes. É uma Babel. Quer dizer, gente do mundo todo passando. E o sonho de visitar a Torre Eiffel, aquele monumento, né? Como aquilo está incutido no nosso imaginário e um desejo. Então, quando você fala nos romances, nas paixões, tomando uma lua de mel em Paris, parece ser o Jardim do Luxemburgo. Enfim, se os diversos espaços, de fato, são lugares bacanas, como também temos em outras diversas partes do mundo, inclusive aqui no Brasil e na Paraíba, temos tantos lugares encantadores, né? Tive, por sorte da vida e do trabalho, a oportunidade de viajar muito, de conhecer muitos lugares. Então, de rodar, é um exotismo muito grande de ir para outros lugares. Nós temos lugares fantásticos aqui na Paraíba para ser visto, né?
Mas voltando um pouco para uma discussão mais próxima do que a gente pretendia discutir, pretende discutir aqui, é entender que no Brasil como o Estado cumpre seu papel, né? A gente vai ter toda hora o Estado entrando em um processo de redução e de podas das conquistas e avanços sempre. Ele sempre reduz, nós vamos ter, espelhando no que o Albino Rubim trouxe muito, um estágio em três etapas, que a gente vai discutir um pouquinho mais na frente. E aí o Estado sempre está ali, poxa, a hora que a gente pensa que avança, a gente reduz, há uma discussão, há também uma indução de percepção para a opinião pública sobre a importância e da responsabilidade do Estado. Agora há pouco eu discutia com um grupo de amigos, uma roda de conversa, a história de, por exemplo, as bandas que estavam no circuito bem comercial. Bandas que a gente chama de forró eletrônico, forró universitário, não sei como é que a gente classificado esses rótulos fugindo dele. Então, a gente sabe que hoje nós vivemos aí uma fase que o Estado, aí, as prefeituras e o governo do Estado e o próprio governo federal promoveu muito evento, porque a gente tem uma política voltada para o turismo. Se construiu um plano para o Brasil ter essa indústria do turismo, e muito particularmente aqui na região Nordeste, ou de forma mais forte. Então, toda a cidade aqui da Paraíba, por exemplo, todo mundo sabe que inventou sua festa. A festa da galinha, a festa do queijo, a festa da tangerina, da laranja, enfim, como forma de dinamizar perspectivas de aproximação. Olha de novo aquela base culinária que a França fez, talvez replicando modelos em certo grau. E o que a gente teve? Houve a ação cultural foi muito presente, imediatamente o lado comercial, a indústria comercial da cultura, que são também os empresários que produzem essas bandas mais comerciais de apelo de multidão maior, ocupar esse espaço, inflacionar hoje muitos desses artistas que estavam nessas bandas ou essas bandas. A gente vê hoje que a gente tem uma redução de cachê, de valores de cachês drástica. Então, o artista que vendia um show a R$500 mil, hoje ele é 150 mil, 100 mil. O mercado hoje determina o preço de hoje, porque toda prefeitura, cada cidade fazia sua festa, e aí, enfim, se inflacionou bastante. Hoje já teve uma queda, houve uma deflação do preço dessas bandas. Isso basta consultar dados que você vê aí. Também pelos mecanismos de fiscalização e acompanhamento, tipo o Tribunal de Contas, a necessidade de algumas leis em alguns estados exigindo que sejam apresentados os valores de gastos com aqueles shows, e aí houve uma deflação do preço, do custo desses eventos, dos mega eventos, né? No caso de Campina Grande, se você for ver aí, pegar 5 anos, aí dos últimos 5 anos, quero fazer 10, né? Pegar dos últimos 5 anos o preço de determinados artistas, você vai ver que eles caíram até da metade a 70% do valor dos cachês. A gente, quando teve uma mudança aí no Parque do Povo, uns 2, 3 anos, de gestão da festa, a prefeitura, quando fez uma licitação e passou para uma empresa fazer isso, imediatamente a ordem se alterou. A ordem econômica do evento. Né? Quer dizer, todo mundo viu, eu lembro, acho que deve ter ouvido aqui, a reclama geral, que artistas. Agora, inclusive os locais também, né? O artista local, que tem aquela coisa de ter um cachê mais baixo ou menor. Mas é artista aqui que fazia show de 70 mil, 100 mil reais. Normalmente faria isso. Foi oferecido 5 mil. Isso. Então, é uma coisa muito doida. Então, essa configuração entre Estado, gestão do Estado e gestão do mercado, ela vai se transformar, vai se absorver, vai se readaptar para uma outra realidade. Né? Agora, é importante dizer que a função do Estado não é promover esse tipo de evento. Quando a gente pensa em arte, em cultura e promoção, mas a promoção é noutra linha, é a cultura como cidadania, como expressão, como reconhecimento, autorreconhecimento do sujeito no seu espaço de ser, nas suas ações, na sua identidade, nisso tudo, né? A gente teve aqui no Brasil, por exemplo, entrando numa outra abordagem, aqui, ou complementando o que a gente está dizendo aqui, que nesse processo do Estado entrar nessas ações como gestor, provedor, articulador dessas atividades, ele vai ver que a gente vai ter alterações. A gente teve, por exemplo, ao longo das últimas 2 décadas, pensando nas décadas
Bom, mas como eu estava dizendo, a gente está de novo entrando em um processo de redução e de podas das conquistas e dos avanços, que mesmo que tendo sido discretos, como eles de fato foram, não foram avanços efetivados e efetivos como deveriam. A gente gostaria, como muita gente pensou, e os pensadores que estavam à frente desse processo. Esses avanços aconteceram durante as 2 últimas décadas, né? Especialmente durante o governo do presidente Lula, quando teve à frente do Ministério da Cultura os baianos Gilberto Gil e o Juca Ferreira. Certo. Pois bem, Tony, como eu estava falando, nós entender o papel do Estado como provedor da arte e da cultura, né, de uma nação. Tem todo esse arcabouço que a gente discutia há pouco, né, dessa necessidade e dessa ação mais ampla, para além da sua função política em si, mas a ação de resgatar o espaço de cidadania, de identidade, de local. Então a gente teve aqui no Brasil, nas últimas 2 décadas do século passado, eu disse agora, já entrando aqui nos anos 2000, pequenos avanços, né? Mas ao mesmo tempo a gente teve muitas podas, porque aconteceram muitas ações, muitas atividades, foi dado espaço para a ação da sociedade civil mais participativa durante a gestão do presidente Lula em particular, quando tivemos à frente do Ministério da Cultura o Gil e o Juca Ferreira, né, os 2 baianos que passaram aí 8 anos, 12 anos à frente do Ministério da Cultura. A gente teve, então, por exemplo, uma coisa que a gente hoje corre um risco enorme, e já há discussão nesse sentido, fora a quantidade de coletivos ou de ações colegiadas, assim, a sociedade civil participando da ação da política pública do governo, né? Para isso, então, nós tivemos, seja no espaço da juventude, seja na área de cultura, particularmente já estamos falando aqui de cultura, nós tivemos o CNPC, o Conselho Nacional de Política Cultural, bastante ampliado, com a participação da sociedade civil muito efetiva. Nós tivemos, por exemplo, nos principais programas o Cultura Viva, que era a base para os pontos de cultura, se construiu muito, se debateu bastante, se deu espaço, voz e vez para todas as manifestações, tipologias, credos, em todos os aspectos que envolvem do que a gente vai chamar do arcabouço do que vem a ser cultura. Então, toda a idiosincrasia da sociedade brasileira, em todos os seus rincões, teve participação. Então, nós tivemos algo em torno de 4.000 pontos de cultura espalhados aí pelo Brasil. Então, dentro da Comissão Nacional dos Pontos de Cultura, por exemplo, como um órgão colegiado, vinculado à Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural do Ministério da Cultura, teve uma atuação extremamente importante. Se mantém ainda um grupo virtual, dos encontros virtuais, seja pela internet, seja através de uma lista de e-mail, um grupo de WhatsApp, que a comissão ainda se mantém viva, se discute todo dia, a gente vai ter lá 5, 6, 10, até 100 mensagens interagindo. A gente vai tendo notícia do que acontece lá no Acre, acontece lá no Rio Grande do Sul, nas regiões fronteiristas, no interior do país, em todos os aspectos. Então, um órgão colegiado super importante, porque ele criou-se uma rede de sociabilidade, discussão sobre cultura, né? Muito, por exemplo, assim, falando da CNPDC, a Comissão Nacional dos Pontos de Cultura, ela é formada por 62 representações com assentos, né? Então, 27 representantes dos 27 estados do país. Então, em alguns casos, como o caso aqui da Paraíba, nossa representação, assento de representação nessa comissão é uma representação colegiada. Então, nós temos uma comissão com 12 pessoas, 6 titulares, 6 suplentes, envolvendo 6 micro-regiões aqui do estado. Então, você tem, de fato, uma capilaridade importante. E isso criou um enraizamento para essa produção cultural, que infelizmente, nesse processo, desde o processo do impeachment da presidente Dilma, na verdade até do começo do segundo governo da presidenta Dilma, tivemos muita dificuldade de tratar com isso, depois culminou com o impeachment. Então, na gestão do presidente Michel Temer, nós praticamente foi aniquilado desses espaços, foram reduzidos, e agora então, a notícia da semana é que o governo propõe acabar com 700 órgãos colegiados. Então, ele não quer a sociedade civil discutindo. Ele não quer democracia, na verdade. Não. Ele quer que haja democracia, discussão, debates e problematização. É uma poda muito grande.
é uma ideia, é uma ausência, e isso eu vi de pessoas até com boa formação acadêmica, concordando com essa coisa que fica estranho para a gente entender. Lógico que a opinião, o direito de opinião, eu respeito demais de pensar diferente. Agora é duro, e é muito duro você entender. Houve uma construção. Isso vai explicar o que a gente vai discutir aqui mais na frente, que são essas três instâncias, né, que nós vamos ter aí, que, como diz o Albino Rubim, três tristes tradições na cultura brasileira. Então a gente vai ter uma primeira, que ele vai chamar aqui, que são uma tradição de ausências, né? Então, são momentos da vida nacional em que o Estado, por diversas razões, não percebeu a cultura como detentora de valor. Então, em alguns momentos, a gente até pensou uma coisa, mas o Estado está lá, né? Que é quando o Estado abdica do seu papel ativo, direcionando as ações do setor cultural para o mercado. Aliás, o Estado vai direcionar as suas ações, joga para o mercado. Isso a gente vai ter, por exemplo, a partir da década de 80, na meada da década de 80, quando o presidente José Sarney assume naquele fatídico processo com as eleições indiretas, que elegeu Tancredo Neves e Sarney era o vice, Tancredo não assumiu, faleceu, Sarney assumiu e, como dito, um literato, criou o Ministério da Cultura, foi criado pelo Sarney, mas já criou a Lei Sarney, que era, de novo, tirando do Estado uma ação para a cultura e jogando para o mercado. Quer dizer, a Lei Sarney e suas subsequentes leis de incentivo à cultura, que depois da Lei Sarney se transformou na Lei Rouanet, na famosa Lei Rouanet, tão discutida nos últimos anos, nos últimos tempos, na última campanha eleitoral, você ouvia aberrações sobre o processo da lei. Quer dizer, se alguém fez mau uso dela, mas foi usado de forma generalizada, né? Então, mas todas as leis de incentivo à cultura, que deveriam incentivar a cultura, elas aconteceram e se formataram, em sua grande maioria, através da isenção fiscal. Ou seja, o Estado renuncia do seu direito de receber os dividendos dos impostos e passou esses impostos para o mercado, né? Então, eles e as empresas vão retirar o poder de decisão do Estado e colocar as deliberações sobre a quem incentivar nas mãos da iniciativa privada, ainda que o recurso econômico usado seja majoritariamente público. Então, quando você tem uma lei de incentivo, a partir da própria Rouanet, nós tivemos diversas outras semelhantes, né, ou assemelhadas à Lei Rouanet no seu mecanismo de mecenato, mas aí, de novo, o Estado renuncia de fazer a cobrança de recebimento fiscal dos impostos e joga para a iniciativa privada, para entrar como renúncia fiscal, principalmente usando por base o imposto de renda. Aí, nessa perversa modalidade de ausência, o Estado está presente apenas como uma fonte de financiamento. O que acontece? A lei está ali posta, a princípio ela tinha uma ideia interessante, mas aí você vai ter surgir grandes organizações econômicas passando a criar para si suas próprias fundações, usando a partir dela o financiamento da produção cultural. E o Estado ficou na dele, só dando dinheiro através da renúncia. Não dou dinheiro, mas deixa de receber. Aí a gente vai ter das fundações públicas, seja lá via Banco do Brasil, Fundação Banco do Brasil, o próprio BNB, que tem uma importância muito grande para nós aqui do Nordeste, também faz suas renúncias. E a gente vai ter desde as organizações Globo, que vão criar a Fundação Roberto Marinho, que desenvolveu projetos interessantes, como os de restauração de centros históricos, e outros tantos, mas aí mais usando aquilo para promover mais o nome dela do que do próprio Estado. É a transformação mesmo, né, do setor produtivo. Isso, aí você vai ter os bancos todos criando suas fundações, né, o Instituto, o Itaú Cultural, que ainda está aí, que ainda sobressai, mas usando a renúncia fiscal. E aí eles vão escolher a quem interessa, a quem eu vou incentivar. Então, aprovar um projeto na Lei Rouanet, de certa forma, era simples. Você bastava ter uma noção básica do que você queria fazer de um projeto, de uma produção. Então, você teria que ter uma base de conhecimento administrativo, uma base de conhecimento jurídico, porque envolve leis, envolve ações administrativa e contábil, né? Enfim, agora, você aprovar na comissão, lá na CNIC, a CNIC, que era a Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, uma outra comissão colegiada também representativa,
O projeto vai para lá, se aprova, agora quem vai investir? A gente vai ter, basicamente, a ação, de novo, advindo de 7 bairros, como alguns autores chegam a mapear. A gente vai encontrar isso entre de São Paulo e Rio de Janeiro. Então, os caras vão escolher, se é para o mercado, vão escolher peças do mercado. Muita gente condenou, e a gente viu muito isso no senso comum, condenação, porque Daniela Mercury recebeu incentivo. Na Bahia gerou muitos... Aquele polêmico blog de Maria Bethânia, né? Sim. Mas aí o mercado é que vai determinar, não é nem o Estado. Quer dizer, o mecanismo, sei lá, se as instituições, se a lei permitiu essa construção, ou esse aproveitamento dela, são outros 500. Se isso é legal ou imoral, aí não sei, vamos discutir sobre uma outra ótica, não quero trazer para cá. O ruim é que depois se tornou um gargalo para a produção independente que estava distante dos grandes centros, se tornou um gargalo justamente a captação de recursos através dessa lei, né? Porque já existiam essas fundações, esses escritórios de departamentos de marketing de algumas empresas que já tinham a Rouanet como um mecanismo de isenção, ou seja, ou de investimento de marketing de uma marca qualquer. Aí nesse momento que a gente vai ter que as leis de incentivo, elas assumem o papel, assumem o lugar das políticas estatais, né? E o mercado toma o papel do Estado. Porque ele vai escolher a quem vai incentivar. Então, vai incitar, em muitos momentos, ou uma produção mais eruditizada, para deleite dos seus diretores daquela empresa, em algumas situações acontecia isso, ou simplesmente para expor sua marca, de forma mais abrangente, quer dizer, uma produção para a multidão. Né? Aí os departamentos de marca, como você bem citou, aí das empresas é que vão determinar isso. Então, é por isso que, quando a gente vai falar falava anteriormente da importância da política pública, da Lei Cultura Viva, que foi um avanço, que chegou a ser aprovado, mas infelizmente não se efetivou, não se concretizou, porque era uma ação direta do Estado, sem intermediário do mercado. Então, o Estado com responsabilidade de financiar um ponto de cultura que trabalha com a tribo indígena lá no mais alto rincão do país, ou um grupo de hip-hop na periferia de uma cidade, seja no grande centro, seja numa cidade de médio porte, seja de uma pequena cidade. Então, se a gente pegar a rede de pontos de cultura aqui da Paraíba, as cidades que receberam pontos de cultura, as entidades e organizações que receberam esses pontos de cultura, fizeram e fazem um trabalho fantástico. Não com recurso, mas com a chancela de reconhecimento do Estado, principalmente para isso. Infelizmente, nós tivemos também série de problemas, porque esse era um avanço. Ficou perdido por o que o Albino vai chamar de uma ausência do Estado, novamente, de compreender. Nós tivemos problemas seríssimos aqui na Paraíba com a gestão da rede de pontos de cultura. Do último edital, nós tivemos um edital aqui em Campina Grande, um edital em João Pessoa e um edital gerido pelo Estado, que quando foi lançado esse edital foi acho, 2008, 2009, no momento de interseção política do Estado, onde teve um governador cassado, mudou-se o governador, entrou um interino que não conseguiu avançar porque tinha problemas no edital. Enfim, se gerou e foi infelizmente, uma grande frustração para muita gente. Mas essa rede continua em pé. É uma rede colaborativa de pessoas que produzem cultura. Permanentemente nós estamos trocando ideias. Eu faço parte dessa rede de pontos da Paraíba, faço parte da rede nacional, inclusive faço parte da Comissão Nacional também. E nós estamos sempre assim, compartilhando, né, ideias, compartilhando possibilidades. Sempre dialogo com muitos colegas lá seja de Rondônia, de Roraima, do Rio de Janeiro, lá do Rio Grande do Sul, de Mato Grosso, e aqui do Nordeste, praticamente todos os estados a gente consegue dialogar sempre, trocar ideias, compartilhar saberes, compartilhar ações. Volta e meia, um vem dar uma oficina aqui, um vai dar uma oficina no outro canto, troca isso. Enfim, a gente constitui essa rede. Esse foi uma política importante de fortalecimento, porque aí nesses pequenos espaços a gente reconhece as minorias, né, o espaço de minoria de afirmação, e a gente tem desenvolvido esse trabalho. Foram marcos estruturantes, né? Foi tão impactante para a sociedade brasileira trabalhar nessa perspectiva, o investimento em cultura, que se gerou uma rede que ela consegue ter fôlego, né? Mantendo sempre uma esperança de repente trabalhar novamente numa perspectiva como foi a década passada, né? Exatamente. A gente falava, continuando, das três tristes tradições. A primeira é essa de ausências, que você pensa até, como nesse caso das leis de incentivo, você pensa que o Estado está presente, mas ele não está, ele se ausenta, né, pelo incentivo fiscal, joga para o mercado de novo. O outro que o Albin vai trazer com uma outra triste tradição é o momento que a gente teve a cultura dentro do espaço do autoritarismo.
que particularmente isso vai acontecer foram as políticas forjadas durante as ditaduras do Estado Novo, de 1937 a 45, e a ditadura do processo dos governos militares, que aconteceu de 64 a 85. Então a gente tinha ali forjada uma ação direcionada, quer dizer, travestida de muita coisa. Houveram avanços, sim, também é importante que se diga, houveram reconhecimentos nesses momentos, mas travestido de outras ações. Quer dizer, nesses momentos que a gente teve muito, para além da censura, da repressão, do medo de prisões, de tortura, de assassinatos e exílios inerente a todo regime autoritário, se realizaram uma intervenção potente do campo cultural nesses momentos. Então, se a gente, esses dias agora, a gente está nessa eminência que está vivendo, eu recebendo aí via WhatsApp uma expressão, uma produção. O cara fez um clipe de uma música que fez muito sucesso, pedida e recomendada pelos militares, que é uma música da banda chamada Os Incríveis. A música, não sei exatamente o nome, mas aí, quer dizer, eu acho que os autores são uma dupla chamada Tom e Dito. E aí foi gravado pelos Incríveis e o cara fez um videoclipe. Agora, esse, enfim. E aquilo foi usado como uma promulgação, uma exaltação do nacionalismo. Então, assim, quando citam, tem dos versos, vai citar a mulher brasileira, aí naquela coisa, são mais bonitas, são mais fáceis, enfim, uma letra que é bem complicada de entender. Então, também, nesse momento de autoritarismo, a gente vai ter essas ações para a cultura que visavam, em parte, instrumentalizar os procedimentos, né? Então, de domesticar o caráter crítico. Então, é muito importante, mas você não pensa, só fica aqui. Submeter essa produção cultural aos interesses autoritários, usá-las em favor da legitimação das ditaduras, isso é muito importante a gente realçar, e, por vezes, como meio para a conformação de um imaginário de brasilidade, de nacionalismo, foi bastante usado, como o caso ilustrativo que eu citei aqui dessa canção, né? Há temas também aqui no Brasil com a Copa do Mundo, né? A Copa de 70, todos juntos somos para frente Brasil, salve a seleção, então, enfim, um momento de ouro. 90 milhões de ação, que tinha 90 milhões. 90 milhões, né? Para frente Brasil e tal. Então, temas que habitam e povoam ainda o imaginário coletivo de gerações, né? Brasileiros mais jovens, talvez é o pessoal da geração aí do milênio, da virada do século, não entenda ainda, não perceba isso, mas isso é muito forte, porque somos nós, talvez. Essa abolição que veio dos anos 60, 70. Mas ela está aí, e a gente, por mais que... Prazer, Eugênio Felipe. Que a gente tem, mas aí esses momentos de autoritarismo se usou bastante isso, né? Essas ações também, nesses momentos, aí, realizaram uma intervenção potente no campo cultural, isso é verdade. E, paradoxalmente, essa valorização também acabou criando uma dinâmica cultural, que é de contestação, né? Foi aí que, de tanto ver aquilo de ser colocado, também a gente pôde ter momentos de, mesmo sem uma difusão muito grande, sem um acesso das pessoas a essa produção, a literatura, a música, ao teatro, ficou restrito a rincões, a porões, mas também se resistiu. E em resistir se recriou, se permitiu que também muita coisa se ressignificasse, né? Mas essa é outra triste tradição das produções, da prática, para a cultura do país. A primeira das ausências, a segunda do autoritarismo, e a gente tem uma terceira tradição, ainda falando do autoritarismo, não posso deixar de citar, é que esse autoritarismo nessa gestão de política pública, ela está impregnada na sociedade brasileira. Isso que eu falava há pouco, né? Dada a sua... E, no geral, também, isso do ponto de vista do governo, mas também entender que esse autoritarismo ele vem impregnado na sociedade brasileira em função da sua estrutura desigual e elitista, ainda, que se expressa em um plano macro-social, de divisão de classes, no desconhecimento, na perseguição e no aniquilamento das culturas. Então, culturas menores ou de periferia ou de povos advindos de classes sociais menores, elas têm a tendência a ser apagadas, esmagadas, colocadas de lado, né? E ainda na interdição de acesso a determinadas modalidades culturais. Então, ir a um balé, ainda se tem isso, é inacessível para alguém que venha da periferia da cidade ou que seja numa classe econômica mais baixa, né?
e que isso é permanentemente colocado e submetido a essa condição é submetida grande parte da população brasileira. Então, esse é um autoritarismo travestido, né? Você tem o governo agindo com essas ações de exacerbação e de exaltação a esse nacionalismo, mas, por outro lado, também você tem uma produção cultural que ela é limitada apenas para um rincão, parte da população vai ter acesso. Né? A gente ainda hoje tem algumas ações, eu não sei querer gerar polêmica e tal, mas eu não entendo aqui em Campina Grande, por exemplo, alguns eventos culturais que são colocados em festivais, né? Aqui nós, um monte de segurança na ponta do palco. Isso é uma forma travestida de trabalhar com esse autoritarismo imaginário, né? É verdade. Então, assim, determinados eventos aqui da cidade, aí eu fico vendo como se as pessoas fossem selvagens, quando a bilheteria é aberta, às vezes até quando é com bilheteria paga, você tem colocado a margem do palco, 3, 4, segurando aqueles caras com os paletós, além de um monte de gente, aquelas meninas de cerimonial, acompanhando, senta aqui, não pode sentar aqui, isso aqui é da autoridade, isso aqui não é seu, esse lugar não pertence a você, é para ali. Essa é a forma também de a gente perceber esse autoritarismo. Então, se um cidadão comum chegar para ver um espetáculo de balé ou um recital, é como se aquele tipo de trabalho, epa, aqui não é seu lugar não, vê que mas fica lá na última fila. Vá lá para a sacada, que não é o camarote, mas uma sacada você vai ter mais distante do palco. Isso também é uma forma desse emblemática, desse autoritarismo na ação cultural. Ela está travestida e alguns produtores culturais ainda não conseguem enxergar. A gente já discutiu muito isso em outros momentos. São questões sutis também, né? Muito. E está ali posta, né? Então a gente discute alguns eventos, outros tantos que a gente tem que permitem a liberdade, as pessoas estranham. Há um estranhamento enorme. Em algumas ações mais libertárias, o próprio povo, que negócio é esse aí? Pode entrar? Pode. Eu posso sentar? Pode ir ali? Posso. Eu posso, de repente, interagir? Pode. E, enfim, são formas, lógico, que de um fato para outro, de uma ação para outra, vão ter variantes, vão ter variações, mas, no geral, isso é muito claro. A gente vai viajar aí participando de muitos festivais pelo país, é sempre assim. Então, uma coisa é a organização, delimitação de espaço, segurança e tal, e outra coisa é, de fato, você cercear o direito igualitário para todos. Mesmo, né? Ser sectarista. Sectarista. Da cultura, que é uma coisa absurda. Né? Sectarista. Às vezes até os meninos das quadrilhas juninas tem isso. Então, você faz o festival de quadrilha, lógico, que aí não tem um espaço adequado aqui em Campina Grande, mas está ali. Quem pode subir para uma tribuna para ver melhor, né? Sim. Então, ele é seletivo. Não diria que esteja nesse nível, porque todo mundo ali está num patamar igual, não tem. Mas no dia de determinadas quadrilhas, você vê aqui no Festival de Quadrilha de Campina Grande, vem uma elite e quer os melhores lugares para assistir aquele belo espetáculo que é produzido. Né? Eu sempre gosto muito da Associação de Quadrilha, porque sempre deixa um espaço destacado para as pessoas que fazem aqueles importantes, que são os diretores das quadrilhas, que vêm lá do bairro periférico da cidade, mas ele tem o espaço dele destacadamente. Aquilo eu acho bacana. Embora que volta e meia tenha uma ação ou outra, mas eu citei aqui a quadrilha junina para entender que aquilo ali é um espetáculo popular, feito para o povo e tem que ser visto pelo povo nessa instituição. Eu apenas acho engraçado que quando tem determinadas datas, por exemplo, aqui no São João, no festival, aí determinadas quadrilhas ou grupos então tá lá cheio, vão lá para o último, tentam ocupar o espaço e destronar os verdadeiros detentores de direito e estar naqueles lugares. Né? Então, a outra terceira tradição, que o Albino chama, que é das instabilidades, né? Ou instabilidade. A gente vai ter as ausências, vai ter o período de autoritarismo e as instabilidades, onde muitas das instituições culturais criadas têm grande estabilidade derivada de um conjunto de fatores. Então, você vai ter, por exemplo, a Funarte, IFAM e as diversas outras instituições que estão para aí, mas é instável, muda o diretor, muda a estrutura. A gente está tendo agora, por exemplo, com a Ancine, uma estrutura extremamente importante para a produção nacional, cinematográfica nacional, o audiovisual nacional, e agora se reduz a quantidade de cadeiras, a forma de participação da sociedade civil no assento dessa representação, enfim, alguns desses fatores se dão pela fragilidade organizacional. Essas instituições, elas terminam, não estão
devidamente consolidadas, de forma que não se permitam ou tenham força para reagir a não aceitar essas mudanças. A gente teve agora a imposição com a Ancine, e fora um texto ou outro de Facebook e um compartilhamento ou outro, que me perdoe os colegas que pensam diferente, mas o que eu vi foi isso. Mas de ação em si, de movimento, nós não tivemos. Tivemos uma poda enorme na sua estrutura, né? Nós temos filmes sendo barrados, temos repasses não sendo feitos de recursos de projetos. Censura mesmo, né? Censura, de certa forma é isso. É engraçado, né, Paulo, que assim, a dificuldade também é desenvolver políticas de Estado, né? Sempre se cai nas políticas de governo, e as políticas de governo, como você falando, sempre muda a gestão, aí muda a equipe de governo, muda a concepção, né? O Brasil sempre muito dificultoso, com essa dificuldade de instituir essas políticas de Estado, né? Verdade. Outro fator que causa essa instabilidade nas instituições culturais são a ausência de políticas mais permanentes. Então você não tem exatamente o que você está colocando. Você tem um governo, o governo muda, você não tem uma política de Estado, é daquele governo. Então muda praticamente todo o processo. Então o cara vai reinventar a roda, vai começar do zero, muda a equipe, quem é gestor de uma ação, de outra. Aí falta aquela questão de continuidade, né? Solução de continuidade, você vai voltar para o zero de novo, para outro mecanismo. Então isso causa essa instabilidade, outra descontinuidades administrativas, que é isso que a gente está colocando também, deixa as instituições. Então eu penso, e já debati muito sobre isso, que determinadas instituições, por exemplo, pegar aqui a Ancine, está dito aí, é um mandato, você não pode intervir, você passa de um gestor, de um presidente para outro, o mandato é eletivo, assegurado a permanência, como deveria ser também para determinados gestores de mecanismos e de instituições culturais. Porque aí garantia, sim, se você tivesse isso assegurado, você garantia que as políticas, as ações, os projetos continuassem. Então, a gente tem no governo do Estado diversas ações super interessantes, né? A própria FUNESC desenvolve tal, mas imagine se tivesse tido uma ruptura de governo, não houvesse um governo. A gente teria uma implosão, talvez voltar para o zero de novo, de tudo que estava caminhando esse projeto, por exemplo, que vem, né, de outro. E vem dialogando com a sociedade civil, não só com a sociedade civil, mas também Exato. com algumas instituições, como a EPB também, né? Enfim. Exato. E um outro fator, essas agressões em situações autoritárias sempre acontecem, e outras tantas, né? Então, as instituições, se as instituições são frágeis, sejam elas da estrutura do governo, sejam elas da sociedade civil, como eu relatava há pouco das ONGs, do terceiro setor como um todo, que trata principalmente as ONGs que eram gestoras dos pontos de cultura, todas elas estão, sua grande maioria, com uma grande instabilidade, quer dizer, com insegurança, com incerteza, com perseguição. Então, os próprios editais sempre são passíveis de interpretações. Aí toda vez os tribunais de contas, os órgãos que acompanham o uso e o repasse desses recursos públicos, há interpretações diversas, toda hora tem uma instrução normativa diferenciada, uma abordagem. Então se complica muito. Se é por exemplo, a bendita lei das licitações, a 8666/93, tão famosa. Então, como isso funcionava para uma estrutura do governo, como ela funciona para a sociedade civil, a lei regulamentares, cada hora tem uma instrução diferente, uma informação, isso deixa um gestor de uma entidade do terceiro setor perdido, complicado. E as instituições, as entidades vão ficando inadimplentes, sem ser com isso comprovado qualquer tipo de desvio de coisa, mas são colocadas ações complicadas nesse sentido. Enfim, é uma dessas ações de instabilidade que provoca bastante, né? O que é que a gente vive hoje? Tentando entrar aqui para um fechamento da nossa ideia, a gente vive um verdadeiro cabo de guerra interno. Então, produzir arte e cultura nos dias atuais é, antes de tudo, um ato de protesto criativo. É assim que eu vejo, um protesto criativo, que não se pode confundir com acomodações, né? Não se trata de uma acomodação, ou mesmo de tangenciar a luta pelas conquistas e necessidades prementes do movimento artístico-cultural. A gente está aí, quer dizer, o que nos resta, em tempos de exceção de editais, nós estamos com a grande maioria dos editais suspensos, os que estavam acontecendo sem ter os recursos, né, para fazer o devido pagamento do que foi acordado, que foi aprovado, foi encaminhado, muitos projetos pela metade, sem se concluir, sendo penalizados.
E aí o que resta, para não deixar morrer tudo e até a gente se descobrir de novo como é que as coisas vão funcionar, é fazer esse protesto criativo, que é criando, se organizando e abarcar um conjunto de produções de cinema, de teatro, de musicais, etc, 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 que prescindem, necessitam de políticas públicas, reivindicando-as a todo custo. Nós precisamos disso, que esse protesto criativo aconteça, que ele permaneça, que ele se afirme, para que faça chegar a gestores, né, aos nossos governantes, a percepção de que é necessidade que o Estado esteja presente, conduzindo, financiando, implantando, acompanhando, fiscalizando, realizando junto com essas ações, né? Então, mas para isso tudo é fundamental nós distinguirmos as diferenças entre políticas estatais de cultura das políticas públicas de cultura. Então, a política do Estado é uma, as políticas públicas são outra, né? Ou elas se complementam. Pois essas últimas, as políticas públicas de cultura, elas implicam sempre em políticas negociadas com a sociedade. Ou seja, se é política pública, precisa trazer, por isso que os conselhos são importantes. Então, estamos também vivendo um momento de discreto com os conselhos todos, mas eles são importantes para dialogar com o Estado, para dizer o que é que a sociedade quer, para onde deve ir. Os orçamentos democráticos e participativos, eles são fundamentais para que você se direcione as coisas. É preciso, Toninho, resistir, lutar e manter a unidade de luta, que as políticas afirmativas que foram desenvolvidas nos últimos anos, que elas permaneçam ativas, que os coletivos não se dispersem, que os sonhos não se diluam pela falta de perspectiva e de apoios e de patrocínios. Então, essa é uma saída quando eu faço a questão no começo, que caminhos que a gente vai ter. Então, acredito que o coletivo é que vai se determinar, e a gente não pode virar celular, virar unidade. Estando junto, dialogando, superando diferenças. Nós tivemos muita dificuldade de criar uma grande cadeia nacional de produção, a partir, por exemplo, de novo falando do programa Cultura Viva, dos pontos de cultura, porque ficamos muito tempo discutindo pequenas diferenças internas entre povos de matriz africana, com povos de terreiro, com povos de fronteira, com povos ciganos, com o pessoal do hip hop, enfim, as mais diversas matrizes culturais do país. E a unidade maior requer agora juntar tudo isso, superar diferenças, representatividades, quem representa quem me representa a quem eu represento, e porque senão a coisa é bem complicada, né? E nós precisamos formatar um modelo que atravessa a arte, que atravessa a política, que atravessa o mercado, e cujo modelo é a simplicidade dos processos. Que processos nós vamos desenvolver para garantir essa ação, né? Então, nós precisamos buscar transformar um só tempo a curva política, né, a curva que é esse passeio, é uma curva sinuosa para lá e para cá, uma estrada cheia de curva que espero que não tenha muitas esquinas. As burocracias vigentes, né, na produção, a comodidade do mercado e os limbos de produtores e artistas em uma reta de redes. Então, tá ali, tem que ir para a curva, não é um lugar caminho direto, é objetivo. É um percurso a se trilhar, onde esses interesses todos dos fazedores da arte e da cultura, de todos os atores sociais, dos atores públicos e privados, se encontrem e se estimulem mutuamente para a gente sair dessa situação que a gente está aí posta, né? Precisamos demarcar novamente um novo campo de espaço, né, de atuação, novas responsabilidades e motivação a partir de um quadro geral em que a cultura e a arte sejam conspiradoras do crescimento econômico e social do país. Isso a gente precisa. Eu acho que esse cabo de guerra é uma luta que a gente vai estar puxando de um lado para o outro, tentar buscar unidade. Eu acho que até essa conversa aqui, espero que ela chegue para mais gente, que alguém possa discutir, discordar, mas venha conversar com a gente, que a gente possa avançar nesse sentido. E fechando um pouco da conversa, um desses processos que a gente chamou aqui, brincando de protesto criativo, a gente vai ter com esse coletivo, que é o coletivo do cinema instantâneo. É isso aí. A gente tem uma revista. Foi uma ação que desde o ano passado a gente nos juntamos um grupo de realizadores que, sem ter acesso a edital, já prevendo muito mais coisa na vida. Bacana, né? Uma edição, a terceira edição,
Essa foi a segunda edição da revista. O segundo número, o terceiro número sai agora. Tá o primeiro aqui. foi a partir de um espetáculo chamado Coletivo Tães, Bacana. aliás, Terreiro Envergado do Coletivo Tães, que o pessoal faz um trabalho de arte cênica, de produção, dança, teatro de rua para espaços alternativos. E a partir dessa ação a gente fez um grupo de ensaios de pesquisas, de artigos e de ilustrações. Esse foi a segunda revista que a gente trabalhou com a história do cinema instantâneo, que é um coletivo juntado, um movimento, que a gente chama, movimento, juntamos produtores aqui da Paraíba com produtores de São Paulo, que a partir do Festival Comunicurta se conheceram aqui, alguns deles morando em São Paulo não se conheciam lá, e a gente juntou e a gente compartilha saberes, né? Compartilhamos equipamentos e afetos, porque nessa produção e nessa história, em um período de um ano, de agosto de 2018 a agosto de 2019, nós produzimos 19 filmes, aliás, 16 filmes, 3 estão ainda, nós não conseguimos fechar a gestalt dele, são filmes com problemas mas de ordem técnica, porque fomos gravar e a gente grava o cinema instantâneo uma semana vamos para uma localidade, envolvemos a comunidade ali local tal, e produzimos 3 filmes, a gente grava, edita e exibe. Então essa é a ideia do instantâneo, é de fazer isso. E esses filmes depois ganham o mundo dentro de festivais. A gente tem filmes aí rodando no festival. Maravilha. Agora rodou no Chile, um dos filmes que a gente fez aqui em Taquaritinga do Norte, outro vai estar agora no Estado do México. Tem 2 filmes rodando, 2 festivais na Índia, filmes entrando na Holanda, e aqui no Brasil, diversos festivais do Brasil afora, a gente está aí representando com esses filmes. São filmes simbólicos, curtas-metragens, que tratam nada mais também da realidade de comunidades locais, né? Então a gente vai para a comunidade, a partir dali a gente ouve as histórias, transforma ela, roteiriza e exibe. É uma forma de um protesto criativo para esse momento. Lógico que mas o que a gente precisa e estamos reivindicando. Criativo e de resistência, né? Também. A gente está reivindicando que a gente tenha edital, que a gente possamos produzir com condições, né, como deve ser feito. Isso. Inclusive, essa coisa da preocupação do poder público mesmo de encarar o setor produtivo da cultura como setor, como você falou, que estimula o desenvolvimento social, que na verdade vem para dar base a uma grande cadeia de serviços que a gente conhece, né? E a gente viu essa coisa acontecer na década passada, né? Do meados da década passada até, 10 anos para frente, assim. E a gente, engraçado que você fala, o caminho que se aponta para as políticas públicas de cultura, aí se volta novamente a causa da colaboratividade, né? De novo, de se criar afeto, de se criar uma perspectiva de união, onde que a gente consiga dialogar com o poder, seja ele federal, ou estadual, ou municipal. E a gente vê que, infelizmente, no Brasil, o setor da cultura ainda é um setor onde as pessoas, empresários ou políticos pensam que é um gasto desnecessário, né? E que quem trabalha no setor sabe a dimensão que ele tem, né? E que tipo de abertura, inclusive no Brasil, o impacto que causa lá fora, né? As produções culturais, os filmes que são produzidos aqui, né? Toda a arte que é produzida no Brasil tem toda uma questão de gerar divisa internacional, que é muito importante, né? Não, claro, exatamente. É isso tudo e é muito mais, né? Que a gente muito mais. Trouxe aqui, muito mais que isso. E dizer que é um tema importante a gente ter na pauta, porque a cultura nos empresta identidade, nos empresta representatividade, dá ao país a autoestima para frente. Então, tem muita história para contar aqui, por exemplo, né? Eu não quis ilustrar porque tomaria muito tempo, mas quem sabe em outro momento a gente possa voltar e ampliar essa discussão para outra situação. Mas a ideia é apontar que a saída para o labirinto, que a gente está aí, cheio de caminhos, né? E de entradas a encontrar, de fato, vai ser pelo fortalecimento, pela unidade coletiva, de se somar, se ajudar e caminhar. E cruzar essa fase. Tenebrosa e obscurantista que a gente está vivendo, né? Cheio de incertezas, né? Quer dizer, de transformação, de aniquilamento, de tudo que foi construído, há uma ordem nacional dizendo, olha, tem que acabar com tudo isso foi coisa do mal. Enfim, essa dicotomia que a gente está aí, que em causa de não vontade de falar muito sobre isso, mas entender que está aí, sobreviver e passar essa fase aí e passar bem, então, com boas experiências. Espero que possa ter gostado aí do papo. Claro, o papo esclareceu demais. Galera, isso aqui foi a Quinta Dialógica, né? Um formato novo, um formato
que o próprio Hipólito chegou e disse, olha, vamos fazer assim, que assim é bacana, a gente deixa registrado, né? E eu também acho que é super bacana trazer essa parceria com a TV, o EPB, né? Trazer o EPB para junto do Cine São José, para junto da FUNESC, né? Para junto do governo, e a gente problematizar as questões sociais e culturais aqui. Então é isso. Gente, deixa aqui com vocês, agradecer a Marrapna, agradecer a Apolo, o pessoal, tá todo mundo aqui, né, nos bastidores aqui da produção. E é isso, é mais um programa. Hipólito, meu irmão, brigadão, massa demais, parceirão aqui do Cine São José, e até a próxima.